Já estamos de volta com o programa Atitude Mais e mais uma vez eu estou aqui com o Dr. Andrei para tirar todas as dúvidas do trabalho intermitente. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, Sueni. Estamos de novo, muito feliz pelo convite. Vamos lá. Obrigada, doutor, por mais uma vez nos receber aqui no escritório de Bortolato Advogados em Itajaí e tirar todas as nossas dúvidas. Nós conversamos no outro programa, doutor, o senhor chegou a citar então o trabalho intermitente. O que é o trabalho intermitente? Sueni, o contrato de trabalho intermitente ele é uma hipótese para retirar o pessoal, os trabalhadores que estavam na informalidade e colocarem-nos em emprego, né? Nós temos aí uma situação em que muitos trabalhadores trabalhavam como freelance, o famoso freelance, sim, né? Sim. O freelance, que acaba não tendo a carteira assinada e acaba não tendo o amparo da Previdência Social, né? Por assim dizer. Então, o contrato de trabalho intermitente ele veio para tirar a ideia de que o trabalhador com carteira assinada ele precisa trabalhar todo dia. Né? O contrato de trabalho intermitente, logicamente, ele precisa ser escrito. Não dá para você contratar um trabalhador intermitente sem contrato escrito, né? Verbalmente, não tem como. Né? Então, existe uma forma e essa forma ela tem que ser observada. Agora, isso foi muito bom para as empresas que têm uma necessidade também transitória, como por exemplo, a gente deu no programa anterior, os bares e restaurantes. E eu também vou dar esse exemplo no contrato de trabalho intermitente. Muitos garçons trabalham como freelance. Eu acho que 80% dos garçons trabalham como freelance. Exatamente. Só que agora, com essa modalidade, os garçons podem ter a carteira assinada, porque eles só precisam trabalhar nos dias que o empregador designar para eles. E recebem também pelos dias. Eles recebem pelos dias, daí recebem inclusive o FGTS pelo dia trabalhado, o 13º pelo dia trabalhado, as férias proporcionais aos dias trabalhados. Eles recebem o recolhimento previdenciário, que é muito importante por esse dia trabalhado. Então, ele acaba tendo todo o amparo da lei pelo dia trabalhado, enquanto que no freelance ele só receberia o valor. Então, quem vai se beneficiar com essa lei é só os empregados, não o empregador ou não? O empregador também ele se resguarda, porque o que pode acontecer é o seguinte, não existe a modalidade freelance na legislação trabalhista. Freelance não existe, né? Não existe essa modalidade. Certo. Então, o que acontece é o seguinte, se esse trabalhador futuramente ele ingressa com uma ação trabalhista contra esse empregador, informando que era empregado, que trabalhava nas quintas, sextas, sábados e domingos, por exemplo, toda semana, isso pode gerar sim um vínculo de emprego, contrato de trabalho normal. Né? Contrato de emprego. Vai beneficiar o empregador mais do que o empregado. Exatamente. Nós temos aqui uma situação em que, se esse trabalhador ingressa com uma ação, o empregador vai ter que contratar um advogado, ele vai ter que formular defesa, ele vai ter que ou fechar um acordo ou pagar um valor de uma condenação. Então, o que acontece é o seguinte, no contrato de trabalho intermitente, ele elimina todo esse problema, porque ele formalizou. Ele formalizou o contrato. E se ele seguir corretamente o que dispõe a lei trabalhista sobre o contrato de trabalho intermitente, ele vai eliminar todo esse problema e ele vai ter uma coisa a menos com que se preocupar, né? Doutor, uma outra coisa, ele tem carga horária mínima ou máxima? Suenir, a carga horária máxima é a que está prevista na Constituição Federal, certo, que é até 8 horas diárias. Se houver horas extras, logicamente esse trabalhador vai receber por elas. Horas extras também normal. Além da 8ª diária, né? Agora, a carga horária mínima tem que seguir o padrão da CLT. Mínimo de 4 horas, temos a carga horária de 6 horas e a máxima de 8, né? Então nós temos essas 3 modalidades de limitação de jornada. Esses são os principais cuidados que o empregador tem que ter? Ele tem que ter cuidado muito com a jornada de trabalho, muito com o controle de frequência, né, o controle de horário. Todo empregador deve ter controle de horário para controlar o horário do seu empregado, para não ter problema com horas extras, né? E também, com relação ao contrato de trabalho intermitente, nós temos 2 peculiaridades muito importantes, que são a convocação e o aceite. A convocação significa que o empregador ele tem que convocar o trabalhador para trabalhar. Quantos dias de antecedência? Com até 3 dias de antecedência. E o empregado ele tem até 24 horas para aceitar ou não. Se o empregado ele não aceita ir trabalhar nesse dia, isso não
impõe a rescisão do contrato dele. Tá? Isso não implica na rescisão do contrato dele, simplesmente ele não aceitou trabalhar naquele dia. Ele também não vai receber por isso. Tá? Agora, se o trabalhador aceitou e não foi, tem que tomar muito cuidado, porque ele vai ter que indenizar o empregador o dia que ele faltou ao trabalho por metade. Isso que significa o quê? Se ele ganha R$10 por hora, ele vai ter que pagar R$5 por hora trabalhada ao empregador. Isso é muito interessante para ambos os lados, né, doutor? Uma outra coisa, doutor, esse contrato, ele tem registro na carteira profissional? Sim, Sueli. O contrato de trabalho intermitente, ele é um contrato de emprego normal. A diferença é que ele é intermitente. Existe essa situação da convocação, existe a situação em que o empregado, a cada pagamento, ele recebe o proporcional de tudo, né? Ao invés de ele receber o 13º lá em novembro e dezembro, ele vai receber a cada pagamento, proporcional aos dias trabalhados. As férias, a mesma coisa. Ao invés de ele receber as férias quando completar um ano de empresa, ele vai receber... Exatamente. Que interessante, eu acho muito interessante para ambos os lados, né, doutor? Ô, doutor, não seria mais conveniente contratar esse trabalhador, esse contrato intermitente, de que o temporário? É que o intermitente ele é um contrato por prazo indeterminado, né? Quando você dispensa, você tem que dar o aviso prévio, você tem que fazer uma série de... Paga o aviso prévio, tudo normal? Exatamente. Tem um aviso, tem tudo. Agora, o temporário, se o empregador não gostou do trabalho, ou o próprio empregado não gostou do trabalho, ele simplesmente substitui esse trabalhador, né? Substitui esse trabalhador. Isso é pela visão de ambos os lados. O trabalhador não gostou do serviço, o empregador não gostou do serviço. Em ambos os lados é permitido essa saída, né? E não há nenhum ônus para as partes. O empregador não, o tomador de serviço simplesmente vai entrar em contato com a empresa de trabalho temporário e vai dizer, eu preciso de um outro trabalhador. E eles vão enviar. É mais conveniente, então, trabalho temporário. Para algumas atividades, por exemplo, épocas de Páscoa, né? Épocas de Páscoa existem muitos trabalhadores temporários contratados. Por quê? É uma loucura, né? A questão dos chocolates e tudo mais, feiras, né? Nos mercados e tudo mais para venda, e eles são obrigados a contratar um efetivo maior, né? De trabalhadores. Doutor Andrei, algo mais que o senhor queira dar informação para o nosso público, tanto para o empregador como para o empregado? No contrato de trabalho intermitente, Sueni, é importante ressaltar que o trabalhador que está na modalidade freelance, ele não tem proteção alguma, né? A proteção do contrato de trabalho intermitente, ela é a mesma do contrato de emprego normal. A pequena diferença é que esse trabalhador ele tem que ter a contribuição previdenciária mínima no mês de um salário mínimo, senão essa contribuição ela não conta para o seu tempo de aposentadoria. Uma última dúvida, doutor. Eu posso trabalhar para 2 empresas com contrato intermitente? Eu posso trabalhar até para 5, 6 empresas por contrato de trabalho intermitente, desde que os horários e os dias sejam compatíveis. Olha, doutor Andrei, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Suenir, é sempre um prazer. Uma boa tarde para você, uma boa tarde a todos. Obrigada, doutor Andrei. E você não saia daí que nós já voltamos. Atitude Mais. Oferecimento. Beleza Latina, Centro de Estética e Salão. Daiane France, micropigmentadora. Bioextratos. Farmácia Central de Navegantes. Itapema Sênior Residencial Geriátrico. E Lógica Comunicação.